Oi pessoal, já tava com saudade de aparecer aqui, mas eu tinha que aparecer, lógico, na última semana do ano, né? Devemos dar graças a Deus por tudo que Ele fez, por nos guardar, né? Mesmo que nossas vontades, nossos desejos não tenham sido realizados, mas tenha certeza que tudo que acontece há um propósito e tudo Deus quer te ensinar alguma coisa. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma passagem que encontra-se em Lucas, capítulo 7, e verso de 11 a 17. Ele fala da viúva de Naim, e é o único local dos 4 evangelhos que vai falar sobre essa viúva. Então vamos ver. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquive e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e toda a terra circunvizinha. Bom, o que é que fala essa passagem? Jesus tinha saído de Cafarnaum e estava passando pela entrada de Naim. Naim era um lugarejo pequeno, mas como há encontros marcados por Deus, por alguma razão, Deus queria que ele passasse ali. Ele tem um propósito, trazer de volta à vida esse jovem que essa mãe tinha perdido. E essa mãe estava muito triste, muito angustiada, porque ela já havia perdido o marido antes. E agora ela tinha perdido o único filho. E a viúva, como os órfãos naquele período, eles ficavam à margem da sociedade, eles ficavam a depender da boa vontade das pessoas. Então, além da perca da sua família, ela estava preocupada porque quem iria cuidar dela? Quem poderia ajudá-la ao mantimento, comida, dormida, como ia ser agora? E Jesus tinha saído de Cafarnaum e estava passando por ali, quando viu aquela grande multidão, levando um defunto para ser enterrada, a mãe inconsolável, e ele parou e teve compaixão daquela mãe. Então, assim, às vezes a gente acha que Jesus não escuta nossas orações, mas a Bíblia fala que Ele ouve até as nossas lágrimas, quando nós estamos numa dor que nós não conseguimos nem falar, mas se nos prostramos diante dEle e choramos. Muitas vezes eu fiz isso, e chorar e não dizer nada, porque Jesus, olha, eu estou tão aperreada hoje que eu não tenho palavras para te dizer nada. Então eu vou chorar, eu vou ficar aqui, vou chorar. E fica aqui, Senhor, do meu lado, pode ter certeza que Ele está enxugando todas as tuas lágrimas. E Ele sabe o que tu está querendo. Com todas aquelas lágrimas, você não precisa falar. Ele sabe, Ele conhece a ti e a mim. Então Ele sabe discernir o teu choro. Aquela mulher estava inconsolável. Claro, Ele sabia que ela estava chorando por causa de um filho. Mas ela não pediu nada a Jesus. Porém, Jesus ia se aproximando dela com alguns discípulos e uma multidão, e Ele se compadeceu dela. E olhou para ela e disse: não chores. Imagina, a pessoa está perdendo um filho, perdeu um filho, e outra fala: não chores. Ai, não dá vontade de dar uma resposta, né? Como eu não vou chorar? Eu acabei de perder um filho. Mas ela
já deveria ter um conhecimento de quem estava falando com ela. E imediatamente Jesus tocou no filho, no corpo do filho morto. E tocar num defunto era uma coisa pavorosa para aquele tempo, né? Ninguém podia tocar. Você ia se contaminar se você tocasse num corpo de uma pessoa. Mas ele ali tocou e mandou ele que o menino se levantasse. E ele imediatamente se levantou e começou a falar. E Jesus me entregou para a mãe. E ali todas as pessoas se maravilharam com aquele feito. E então eles glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Aquele povo estava dizendo: realmente, esse é o mestre, é o rabi que nós estávamos esperando. Ele veio para enxugar as lágrimas e todo o sofrimento do seu povo. Ele veio trazer o conhecimento e o amor. Ele era aquele tão esperado. Embora que muitas dessas pessoas possam, no dia que ele foi crucificado, ter negado, com medo, com receio, de Pilatos, não sei, do exército, do próprio povo ao redor deles, muitos devem ter negado a Cristo e ter dito: queremos Barrabás, solte Barrabás, mesmo Barrabás tendo sido um criminoso. E quantas vezes a gente não faz isso de uma maneira sutil? Quantas vezes a gente fica colocando um desejo no nosso coração e pedindo a Deus, e muitas vezes não é a vontade de Deus pra gente. Mas nós temos uma coisa, uma necessidade de acharmos que nós somos independentes. Mas nós não somos independentes, nós somos completamente dependentes da vontade de Deus. E Ele não vai te dar aquilo que não vai te enaltecer, não vai te dar trazer algo de bom para a tua vida, te edificar, não vai. Ele vai te dar o que você precisa e não o que você deseja. Claro, muitas vezes o que a gente deseja é o que Deus deseja. Tipo o choro de Ana. Ana é uma mulher que vivia sofrida, angustiada, atormentada, porque a esposa do marido, a outra esposa, Penina, tinha filhos e ela não tinha tido um filho, e ela foi perto do templo e chorou, tanto que o sacerdote pensou que ela estava bêbada, né? Ele disse: eu não estou bêbada. E o choro é porque eu estou pedindo a Deus um filho. E tanto que ela fez: Deus, tu precisas de um sacerdote e eu preciso de um filho. Senhor, me dá a graça de ter um filho. E aos 7 anos, 8 anos, ele irá para ser orientado pelo sacerdote. E esse vai ensinar os teus ensinamentos ao meu filho. E ele vai ser um sacerdote no futuro. E Deus deu Samuel a Ana. Então, quando o nosso propósito coincide com o propósito de Deus, e isso a gente só vai ter uma maior dimensão à medida que nossa intimidade fica maior com Deus, e a nossa intimidade só vai ficando maior com Deus quando nós o buscamos. Então realmente as coisas acontecem, mas não no seu tempo, nem no meu, no tempo dele, né? Nós temos uma necessidade de faz tudo quanto é errado. Aí quando tá se consertando, aí diz: ah, Deus, então agora eu queria que tu me desse isso. Muitas vezes eu até disse: eu vou te dar, tem calma. E a gente: ai, Senhor, por que tá demorando? Porque não é no teu tempo, é no dele, e ele é eterno, né? O tempo dele é eterno, ele não tem essa necessidade. E muito mais, ele precisa que você siga um caminho para você chegar aonde ele quer, na posição que ele quer, nas atitudes que ele quer, que aí você estará pronto para receber aquilo que você tanto deseja. Isso não estou falando só de bens, eu estou falando de pessoas da família salvas, de chegar a alcançar um certo patamar, enfim, todo tipo de pedido. Então é isso que a gente vê aqui nessa passagem. Jesus viu a dor daquela mulher e o que seria dela sem ninguém. E ele se compadeceu, ele sentiu a dor nela no coração
E ele fez o filho dela ressuscitar. Porque Jesus conhece as nossas dores, né? E ele sabe do que nós precisamos. Embora nós achamos que não deveria ser assim, ou assado, que deveria ser do nosso jeito. Não, quem sabe todas as coisas é Jesus. Porque imagina, se ele te desse coisas no tempo errado, você não saberia como aproveitar cada coisa. Ele te dá as coisas no tempo certo, quando você está preparado para receber. Amém, queridos? Bom, fim de ano está se concluindo, né? Hoje é quinta-feira, faltam 2 dias, 3 dias. Então, eu quero desejar a vocês uma passagem de ano novo, com a família, na paz de Cristo. De preferência, busque ir a um local onde está tendo alguma cerimônia, para terminar esse ano e iniciar o próximo, já consagrando a tua vida a Ele. Entregue tudo a Ele, seja dependente da vontade dEle. Porque não há nada que possa dar errado. Mesmo que dá errado, é para vir estar certo posteriormente, do que quando você está na dependência de Cristo. Não faça as coisas por sua vontade. Peça a Deus: Senhor, eu quero respostas para isso. Senhor, me diz se eu estou fazendo a coisa certa. Se é para eu andar para isso, se é para eu continuar fazendo isso. Não é, Senhor, me orienta. E Ele vai te orientar. Então, eu desejo um início de ano cheio de bênçãos na presença do Senhor. Que os anjos de Cristo possam estar protegendo a cada um dos seus. Início de outro ano não vai dizer que, não vai mostrar que as coisas, os problemas que nós estamos passando no mundo vão ser resolvidos num piscar de olhos. Mas é preciso que nós dependamos de vontade de Deus, porque seja lá o que acontecer, você sabe que você é dependente de Deus e Deus vai te guardar e vai te orientar no seu caminho. Então, um beijo. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe suas famílias. Continue buscando ao Senhor com toda a sua vontade, com todo o seu coração. Eu tenho certeza que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai ser feita na tua vida. Deus abençoe.